Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre aspectos introdutórios à análise de balanços de instituições financeiras. Me apresentando aqui rapidinho, eu sou a professora Cristiane Kussaba. Fiz mestrado e bacharelado em contabilidade pela FEA-USP. Eu sou coordenadora acadêmica aqui da Sampol e professora aqui também da casa e de outras instituições também, e atuo em banco coordenando uma área de normas contábeis. Antes de começar, eu queria fazer uma rápida apresentação sobre a nossa escola. Falando um pouco da nossa história, né, a Sampol, ela nasceu de uma consultoria, né, com empresas financeiras que auxiliava principalmente bancos, né, a melhorarem suas estratégias. Depois ela se ampliou e o escopo também aumentou ali com a criação da escola de negócios, especializada em educação corporativa. Em seguida, naturalmente, criou-se aqui a instituição de ensino superior, com graduação, pós-graduação e os cursos de MBA, e sempre com o objetivo máximo aqui de mudar a vida das pessoas e da sociedade por meio do conhecimento. E a gente tem algumas parcerias, né, que a gente fez ao longo da nossa trajetória. Então, em 2018, aqui, vou falar um pouco das mais recentes, a gente teve o lançamento do LIT, a nossa plataforma online de cursos, considerado o Netflix da educação por algumas revistas, como o Valor Econômico e a Época Negócios. Em 2019, os cursos da Sampol também passaram a pontuar no Conselho Regional de Contabilidade, e também foi dada a largada para a parceria da IBM, agora com a Skills Academy, tendo a Sampol como representante da IBM. E em parceria com a B3, também, aqui recente, todos os cursos da B3, eles passam a ser ministrados pela Sampol, nossa nova parceira também. E a gente tem também uma parceria com a Caos Pilot, Escola de Ensino Superior Internacional, localizada na Dinamarca. É uma escola bastante conhecida de empreendedorismo, de criatividade e de inovação social. Falando um pouquinho da questão de reconhecimento, em relação às acreditações que a gente tem, né? Então, a Sampol, ela já foi mencionada 5 vezes no Financial Times como uma das melhores escolas de negócio do mundo. Pela América Economia, é considerada uma das melhores escolas da América Latina e apresenta também os padrões internacionais de MBA que são estabelecidos pela ANAMBA. A gente também somos uma das 5 escolas mais lembradas por executivos de RH. Estamos no Top 5 of Mind, que tem como principal função apresentar a excelência da escola, usando exemplos de mercado, quando o aluno pretende procurar uma nova oportunidade de trabalho. A nossa graduação é nota 5 na ENAD, com apenas 5 anos de funcionamento, também considerada a melhor graduação financeira do Brasil. E a gente tem algumas outras certificações. A EOX é uma certificação internacional para os melhores cursos com plataforma online do mundo. São apenas 18 escolas no mundo que apresentam essa certificação, e a Sampol, ela configura como a única na América Latina. A gente também ganhou o prêmio ali de primeiro lugar no ranking de maturidade digital. É um prêmio idealizado pela consultoria McKinsey. E o MBA da Sampol é o primeiro do Brasil e o segundo da América Latina a trazer mais oportunidades de emprego, segundo o ranking da América Economia 2020. Agora, já dando uma introdução aqui para o nosso webinar, em primeiro lugar, gostaria, né, de... Só um minutinho aqui. Eu gostaria de apresentar o nosso convidado, professor Eric Martins. Ele é coordenador de contabilidade e finanças e professor do INSPER. O Eric é pós-doutor em contabilidade pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em contabilidade pela FEA-USP, mestre em musicologia pela ECA-USP e bacharel em contabilidade pela FEA. O Eric, ele também atua como consultor e parecerista contábil. Ele é membro titular do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. Quer dar um oi para o pessoal, Eric? Eric, acho que você está no mundo. Estava assim, só dá um oi aí, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Beleza. Bom, para dar início ao nosso webinar, vou passar aqui um vídeo para vocês. O vídeo
gravado pelo professor Eliseu Martins, que gentilmente se disponibilizou a fazer a introdução ao nosso evento. Muito obrigada ao Eliseu também. O professor Eliseu Martins dispensa apresentação, mas ele é professor emérito das duas faculdades de Economia, Administração e Contabilidade da USP, tanto a de São Paulo quanto a de Ribeirão Preto. Ele também é ex-diretor das duas faculdades também. O professor Eliseu também é parecerista e autor na área contábil. Ele é fundador, membro e convidado emérito do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e também é ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, né, e da fiscalização do Banco Central. Vou passar aqui a compartilhar com vocês o vídeo. Estamos aqui hoje para comentar. Olá, nós estamos aqui hoje para comentar um pouco sobre os balanços dos bancos e no que eles costumam ser diferentes dos balanços de empresas comerciais, empresas industriais, empresas de prestação de serviços, etc. Antes de olhar o balanço, olhe o relatório do auditor. É difícil haver problemas no relatório do auditor, como ressalvas, ou às vezes até ênfase, porque normalmente o Banco Central está muito de olho nisso, então é difícil acontecer desse problema. Mas já aconteceu no Brasil, mais de uma vez. Olhar o balanço, olhar o relatório do auditor, e quando percebe, depois que termina de analisar a opção de conclusões, chega lá o auditor dizendo que tal e tal coisa ele não concorda, que está errado, ou que não conseguiu, no fundo, analisar, auditar. Mas vamos lá. O banco tem como característica essencial tomar dinheiro de quem tem dinheiro e emprestar dinheiro para quem precisa dele. Ele faz esse papel de intermediação. Na realidade, os donos, os sócios dos bancos, colocam um pedaço desse capital. Eles formam o capital, o patrimônio líquido do banco, e ele vai pegar dinheiro de terceiros, e num volume muito maior, conforme o tipo de banco, do que o total do dinheiro investido pelo sócio, e emprestar, e ganhar em função das diferenças de taxas de juros. Os bancos chamados múltiplos, que são bancos que têm carteiras puramente comerciais, como de depósito à vista, empréstimos, financiamentos para consumidores, financiamentos para capital de giro para empresas comerciais, industriais, financiamento de capital fixo também para seus clientes. Esses bancos múltiplos, eles têm vamos dizer assim, uma característica de, no fundo, ter lá dentro diversos tipos de bancos. Antigamente, cada banco tinha que estar separado. Operação de leasing, por exemplo, só podia ser feita por aspas, banco, uma chamada Sociedade de Arrendamento Mercantil Financeiro. A gente ainda encontra algumas no mercado. Mas, depois de um certo ponto, o Banco Central permitiu que o banco pudesse ter características de trabalhar em todas as intermediações. Por exemplo, há aplicadores de dinheiro que querem aplicar a longo prazo. E o banco tem interesse em aplicar dinheiro a longo prazo, para indústrias, para infraestrutura. Então, o banco também faz essa função. Pega uma parte dos recursos a longo prazo e vai aplicar em ativos a longo prazo. O mais comum, quando a gente olha lá, é depósito à vista, depósito a prazo, CDBs, títulos emitidos, captações de recursos do exterior, isso também acontece. Do lado de cá, o mais normal são operações de pessoas físicas, pessoas jurídicas de prazos curtos, mas fora aquele dos longo prazo, e muito dinheiro emprestado para o Tesouro Nacional. É muita aplicação de dinheiro dos bancos para o governo. Isso é até um pouco assustador. Mas vamos lá. Quando o banco faz esta intermediação, o que ele está tendo é claro. Os depósitos à vista ele não vai pagar juros. Os depósitos a prazo vai. Nas captações
por CDBs ou outras formas, também vai pagar juros. Claro, ele vai emprestar o seu dinheiro a juros. Então, a função dele, o objetivo dele é captar a taxas maiores do que o que ele vai pagar para os aplicadores. Fica com essa diferença. Mas tem que descontar dessa diferença os problemas que ele tem com os que não têm depois condição de liquidar o que deve para o banco. Então, a gente olha normalmente numa demonstração do resultado do banco, ele tem lá um subtotal chamado resultado da intermediação financeira, que é uma espécie de lucro bruto de uma empresa comercial. Tem as receitas de juros, as despesas de juros e a conta que representa a probabilidade de perdas de valores emprestados para terceiros. Então, é tão importante essa evidenciação destas chamadas no sistema bancário de provisões para créditos de liquidação duvidosa, que elas aparecem lá em cima, dentro desse subtotal. Depois vão aparecer as despesas administrativas, outras despesas, etc. Os bancos também fazem prestação de serviço. No fundo, pegar dinheiro à vista é uma forma de prestar serviço. Por isso que ele vai e cobra a taxinha dele de nós, né, felizes depositantes. Ele vai cobrar taxas dos tomadores, vai administrar recursos ali e vai cobrar taxas dos devedores, tá certo? Para fazer contrato, para registrar contratos, etc. Então, ele tem, no fundo, dois grandes tipos de receita. A receita de juros e a receita de prestação de serviço, que já vem na demonstração um pouco mais embaixo. Há um tipo especial de banco no Brasil, chamada Caixa Econômica Federal. Nós já tivemos caixas econômicas em muitos estados do Brasil. Talvez ainda subsista ainda algum. A característica da Caixa Econômica Federal é que ela, primeiro, ela só tem um sócio, que é o próprio governo. Ela capta recursos também do depósito à vista, mas principalmente via poupança. Isso quer dizer que os bancos comerciais não podem abrir conta de poupança? Claro, também pode. Mas o balanço da Caixa Econômica, o volume da cadeia captado via cadeia de poupança lá no passivo é monstruoso, é extremamente grande esse valor. E ela vai aplicar esse dinheiro, normalmente financiando a habitação, financiando saneamento básico, infraestrutura de bairros novos, ou ajustes na infraestrutura de partes das cidades já existentes, etc. Então, é um item separado. O Banco do Brasil, no fundo, é um banco múltiplo. Ele é um banco múltiplo. Ele tem o governo, tem muitos outros acionistas que participam do capital do banco, tem todas as captações, ele capta depósito à vista, a longo prazo, CDBs, etc., e faz as aplicações do lado do ativo, também incluindo investimentos de longo prazo e também, às vezes, investimentos de infraestrutura normal. O Banco de Desenvolvimento Puro, como eu já comentei, ele praticamente só existe um no Brasil hoje, travaleiro, que é o BNDES, que tem como único sócio o governo. Ninguém vai lá depositar dinheiro no BNDES, não existe essa possibilidade. O máximo que pode acontecer é o próprio governo, além do capital que colocou, em dar mais dinheiro para o BNDES. E ele só vai aplicar aí sim, só em investimentos como longo prazo, para desenvolvimento de indústrias, para desenvolvimento de infraestrutura também, e participações societárias em empresas, normalmente para recuperar as empresas quando isso é necessário. É comum, inclusive, ele emprestar dinheiro para uma empresa e pegar como garantia ações da própria empresa. De vez em quando ele vai lá e tem que tomar as ações porque a empresa não consegue fazer a liquidação da sua obrigação. Então, reparem que, com diferentes características, no fundo, ele é sempre um intermediador, que vai desde um intermediador do dinheiro só do governo, o BNDES, ao intermediador de todos os tipos de pessoas físicas e jurídicas que querem aplicar dinheiro, como esses grandes bancos comerciais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc.
Quando a gente vai analisar o balanço do banco, portanto, a primeira coisa é verificar o que é o foco básico de negócios deste banco. Ele se destina muito mais a financiar a curto prazo, ele se destina a financiar muito mais infraestrutura, ele se destina a financiar muito mais capital de giro das empresas, ele procura fazer captação por meio forte de depósitos à vista ou de depósitos a prazo, porque cada um tem um chamado modelo de negócios, cada um deles trabalha de um jeito. Então, antes da gente analisar, e a própria análise vai nos ajudar a identificar bem, porque há diferenças nos balanços como consequência de modelos de negócios diferentes. Então, volto a repetir. Se você vai analisar o balanço do banco, em primeiro lugar, cuidado com o relatório do auditor. Em segundo, que tipo de balanço eu estou? Eu estou no balanço da Caixa Econômica? Qual característica é toda diferente? A Caixa Econômica, por exemplo, tem um negócio interessantíssimo, né? Como no Brasil nós ainda usamos classificação dos bancos por exigência do Banco Central em ativos circulantes, passivos circulantes e não circulantes, a Caixa Econômica Federal, olha lá, o passivo circulante é monstruoso. Por quê? Porque é poupança. Dentro de poupança você tem que deixar lá no passivo circulante, porque qualquer um pode ir lá e retirar na hora que quiser. Aí você vai e diz, como a empresa tem tudo isso de passivo circulante, só que tem uma coisa, esse passivo circulante, ele não abaixa a partir de um certo nível. No fundo, ele quase que se pode dizer, é um passivo perpétuo. E os outros bancos também têm depósitos à vista, depósitos a prazo, mas numa proporção normalmente não tão grande quanto tem a Caixa Econômica Federal. Então, você sabendo um pouco mais do que é um BNDES, para olhar o balanço do BNDES, você tem que ter na mente o modelo de negócio que ele faz. Vai analisar o balanço do Banco do Brasil? É outra coisa. E assim vai. Então, precisamos ter na mente que a primeira coisa a conhecer é quem é esse banco. Se for possível, quem administra esse banco? Quem controla esse banco? E qual é o modelo de negócios em que área que ele atua, tanto na captação quanto na aplicação. Só uma introdução para ajudar a iniciar a análise de balanço dos bancos. Muito obrigado. Eric, agora com você. Acho que está no mudo, Eric. Outra vez, ô Santo Cristo. Agora sim. Eu queria aqui, no nome da professora Cristiane, minha colega de longa data, não tão longa data assim, né? Porque a Cris ainda é muito novinha, mas agradecer o convite de poder estar aqui conversando com vocês nesse evento a respeito desse tema que é fascinante e absurdamente complexo, né? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha tela, porque eu tenho umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Foi? Então, eu queria partir da fala do professor Eliseu, que já explicou muito bem. Quer dizer, o banco, os investidores, poupadores, né, eles emprestam dinheiro para o banco, recebem de volta principal e recebem juros, e o banco presta serviços para esses investidores, e esses investidores pagam para o banco pega esse dinheiro que ele pegou dos investidores, empresta para quem precisa, recebe de volta principal mais juros e cobra deles serviços, e essa aí basicamente é a questão da intermediação. Mas o que é interessante desse modelinho aqui é que é o seguinte: se a gente transformar isso daqui num balanço, quer dizer, a gente vai ver que os tomadores estão do lado esquerdo de quem vai, e os investidores estão do lado direito de quem vai, e o banco está aqui no seu próprio patrimônio líquido. Então, todos aqueles que captam dinheiro, seja via investimento ou seja via crédito do banco, estão no ativo. E aqueles que emprestam dinheiro para o banco estão no passivo, e o banco está representando o patrimônio líquido, que seria os recursos aportados pelos sócios.
Então, o balanço patrimonial de um banco é basicamente isso. Quem toma de um lado, quem empresta do outro, incluindo aqui o recurso do próprio banco. E a demonstração do resultado do exercício, você tem os juros recebidos pelo banco, que ele recebe dos tomadores, os juros pagos, que ele paga para os investidores, que eu chego aqui, a diferença de um menos o outro, é o tal do spread, é o quanto ele ganha, né? Em termos de intermediação financeira. Mais as taxas dos serviços menos outros custos e despesas que chegam assim no lucro. Então, quando a gente olha esse modelinho de negócios do banco e coloca eles na forma de ativo e passivo, a gente percebe que é relativamente simples fazer uma análise de um banco quando você considera que, bom, se eu estou emprestando dinheiro para os tomadores e eu tenho os juros que eu recebo, e aqui eu também devo considerar, também muito bem lembrado pelo professor Eliseu, a não realização, né, quer dizer, a parte daqueles tomadores que não pagam, eu consigo analisar o retorno dos ativos. Se eu comparo o que eu tenho tomado emprestado, que o banco tomou emprestado e os juros que ele paga, ele tem o custo dos passivos. E aqui ele tem a apuração do spread. E se eu comparar o PL com o lucro, eu tenho o retorno do patrimônio líquido. Então, a rentabilidade de um banco, eu consigo analisar dessa maneira. E se eu tiver que analisar, por exemplo, a liquidez do banco, eu vou ver a qualidade desses tomadores, a qualidade desses créditos e desses investimentos, né? E ver se ele possui capacidade de ser convertido futuramente em caixa para pagar os investidores. Então, basicamente, quando a gente está olhando o balanço de um banco, o que a gente tem que olhar são esses aspectos, né? De rentabilidade, basicamente, e liquidez. Isso bem basicamente. Só que aí vem um problema, que é o seguinte: qual balanço de um banco que eu devo olhar? Porque se você entrar no RI de um banco, o que vai acabar acontecendo é que você vai perceber que lá vai ter o balanço, né, o chamado Bacen Gap, que é o balanço individual e consolidado, com base nas normas do Banco Central, que é obrigado para todos os bancos. E nesse aqui tem que mostrar tanto os balanços individuais do próprio banco quanto o balanço consolidado. Você vai encontrar o conglomerado prudencial e vai encontrar o balanço em IFRS. Bom, e aí, qual deles que eu uso e qual que é a diferença entre eles, né? Então, veja, todos os bancos são obrigados a publicar pelo Bacen Gap, ou seja, pelas normas contábeis do Banco Central. Todos os bancos são obrigados a, quando possuírem, né, o conglomerado prudencial, que a gente já vai ver o que é. E alguns bancos, algumas instituições financeiras, aqui a partir de 2020 passou a ser qualquer entidade financeira aberta ou fechada, que seja líder de grupo econômico dentro do segmento S1, S2 ou S3, precisam fazer também o balanço consolidado em IFRS. Então, veja, as normas de IFRS não são integralmente adotadas pelo Banco Central. O conglomerado prudencial ele é feito com base no Bacen Gap. Bom, as normas do Banco Central exigem demonstrações financeiras individuais e consolidadas. O IFRS é exigido somente as demonstrações consolidadas e o conglomerado prudencial somente as consolidadas. Então, qual que é a diferença entre isso e isso? Que o Bacen Gap e o IFRS, eles exigem que sejam consolidadas as demonstrações, que sejam controladas, pela definição de controle. Já o conglomerado prudencial é uma exigência de concessão somente daquelas entidades que fazem parte, que sejam instituições financeiras ou outras instituições autorizadas pelo Banco Central, administradoras de consórcio, instituições de pagamento, operações de créditos e outras controladoras de empresas desse tipo. Então veja que aqui são só instituições financeiras. Então o conglomerado prudencial ele é utilizado para separar dos bancos aquilo que é só instituição financeira. Já no IFRS e no Bacen Gap, você tem um monte de outras empresas. Você pode ter seguradoras, você pode ter, enfim, você tem investimentos em outros tipos de setores que não financeiro. Enfim. Só que tem um outro porém. O Bacen Gap e o conglomerado prudencial, eles estão, apesar de ter base de consolidação diferente, eles possuem o mesmo conjunto de normas que são a do Bacen.
E o IFRS tem as normas do IFRS. O Bacen aceita algumas normas do IFRS, não aceita todas. E tem algumas diferenças relevantes aí, né? Então, uma diferença relevante é o tratamento da PCLD, da antiga PDD, né, que são as provisões de crédito para liquidação duvidosa, que são aqueles créditos que se espera não receber. Há critérios diferentes de reconhecimento da PCLD nesses dois conjuntos normativos. O goodwill pelo Bacen Gap, ele é amortizado no IFRS, ele só sofre impairment. As regras de consolidação acabam sendo diferentes também, o conceito de controle, que não é controle. E aqui no conglomerado prudencial você tem também o controle efetivo, sem que necessariamente você tenha cumprido as noções de controle daqui do Bacen Gap. E a gente vai ver a classificação dos ativos e passivos também são bastante diferentes. Então, qual deles, né? Quer dizer, eu tenho 3, quando eu entro lá no balanço de um banco, e aí, o que acontece? As cooperativas de crédito estão sujeitas a regras próprias, né? Elas não fazem demonstração consolidada, elas não têm, assim, um acionista, né? São todos, elas não têm um dinheiro próprio, quer dizer, o recurso que está lá é do acionista. Mas as cooperativas de crédito, por exemplo, como a Sicredi, elas elaboram demonstrações combinadas para mostrar como que todo o conjunto das empresas funcionam, né? De todas elas funcionam. Para ter uma pequena ideia, eu trouxe aqui um balanço de um banco, que é o Banco Daicoval, só para a gente ter uma visão relativamente simples desse universo de diferentes balanços que são obrigatoriamente divulgados pelos bancos. Então, veja, esse banco aqui, o Banco Daicoval, se a gente olhar aqui no... Opa, está meio rápido aqui a minha rolagem, perdi o... Opa, aqui. Ativos, vamos ver aqui, olhar os ativos... meu Santo Cristo, segundinho só, olhar por aqui, mais fácil. Se a gente olhar os ativos, veja, a primeira coisa que chama atenção, ele está dividido em circulante e não circulante. Coisa que no IFRS não tem essa divisão. Se a gente olhar aqui no ativo do IFRS, a gente percebe que ele tem uma divisão diferente, ele não está dividido em ativo circulante e não circulante. Tá vendo? Não existe essa divisão aqui no IFRS. Outra coisa interessante, essa diferença. Então, aqui o que ele faz? Ele faz uma divisão diferente no circulante e ele divide por tipos de aplicação. Então, aplicação financeira de liquidez, títulos e valores imobiliários, relações interfinanceiras, crédito, arrendamento mercantil, outros créditos, né? E aqui a gente vê também a coluna exclusivamente do banco, que seria o balanço individual, e a coluna do consolidado. E as mesmas secções por tipo, né, de operação, aplicação financeira de liquidez, títulos e valores imobiliários, crédito, arrendamento mercantil, etc. E tal, também com base no tipo no tipo de transação. E tem aqui o balanço, o ativo permanente também, tem investimentos imobilizados e uso. Se a gente vai no IFRS, a gente vê que a agregação é diferente. Ele separa caixa, equivalência de caixa, aí separa os ativos financeiros pelo critério de mensuração. Então, veja, se os ativos financeiros são avaliados pelo custo amortizado, de acordo com o IFRS, quer dizer, se você vai pegar pela curva do papel, eles estão nessa caixinha. Se você pega os ativos financeiros avaliados pelo valor justo, se for por meio do resultado, está nessa caixinha. Se for por meio de outros resultados abrangentes, está nessa caixinha. Então, veja que a classificação dos ativos e passivos, e a mesma coisa para os passivos, né? Os passivos aqui, no IFRS, também estão segregados pelo seu critério de reconhecimento e mensuração. Então, veja, quer dizer, pelo custo amortizado e pelo valor justo por meio do resultado, e são segregados os passivos tributários e as provisões, obrigações de arrendamento, etc. Então, veja, quando a gente olha esse tipo de segregação, a gente já percebe uma diferença bastante grande quando a gente vai pegar o ativo e comparar com o resultado, pegar o passivo e comparar com o resultado.
Então a gente precisa ficar bastante esperto para entender que um está olhando os tipos de operação, o outro está classificando com base no critério de mensuração. Um está utilizando circulante e não circulante, o outro não está utilizando circulante e não circulante. E outra coisa, a gente possui diferentes critérios de mensuração para diferentes contas. Nem todas as contas, nem todos os ativos possuem o mesmo critério de mensuração no Banco Central e no IFRS. Quando a gente parte para olhar a DRE, a gente tem mais uma confusão. E aqui é uma preferência minha. Eu gosto muito do jeito com que o ativo e o passivo são evidenciados no IFRS, mas eu gosto mais como o resultado é evidenciado no Banco Central. Porque aqui ele junta tudo. Tudo que é juros da intermediação financeira, não interessa se é custo amortizado, se é valor justo, o que é. Ele coloca tudo aqui como receita da intermediação financeira. Tudo que for ganho de valor justo e de custo amortizado aparece como receita. E tudo que for juros aparece aqui e você tem o resultado dessa intermediação financeira e aí você já tem as tarifas e as outras despesas. E veja, aqui quando a gente olha o consolidado, é interessante, a gente está olhando aqui no meio também uma coisa seríssima, que é, dentro desse banco, no consolidado, aparecem os resultados das operações com seguros. Então, esse banco está consolidando uma seguradora. Isso aqui, essa segregação do Banco Central facilita bastante a gente fazer aquele modelinho de análise. Compara o ativo com os juros que eu recebo, compara o passivo com os juros que eu pago. Quando a gente vai para o IFRS, isso já não acontece muito bem. O balanço do IFRS, em termos de DRE, ele tenta seguir mais ou menos a mesma coisa, a mesma classificação dos ativos e passivos. Então, aqui, ó, receitas de juros e despesas de juros do custo amortizado. Aí vem aqui, ativos e passivos, os ganhos por valor justo por meio do resultado, as perdas dos passivos por meio do resultado. Aí depois vem para a alienação de ativos financeiros, operações de câmbio, vai para as tarifas. Então, veja, os ativos e aqui a segregação ela é feita também com base no mesmo sistema do ativo e do passivo, se é custo amortizado, se é valor justo. Então, é uma forma diferente de olhar o mesmo banco, só que aqui a gente tem diferenças de critérios, né? Então, se a gente olhar aqui, esse banco aqui deu 1,026 de lucro no primeiro em 2019, deu 790 de lucro pelo IFRS. Se a gente olhar pelo Banco Central, o mesmo banco, ele deu 1,020, uma diferença de 6, mais de 790 para 645, tem uma baita diferença de lucro nesse período. Então a gente tem algumas diferenças bastante relevantes quando a gente está analisando um banco com um tipo de conjunto que é o Banco Central ou um tipo de conjunto que é a IFRS, né? Para a gente ter uma ideia também na base de consolidação, quando a gente olha a base de consolidação do Banco Central e a base de consolidação do IFRS, a gente vai ver que são as mesmas empresas. Então, eles estão, que é o arrendamento mercantil, da Ecoval Leasing, da Ecoval Caimã, Previdência Privada e algumas não financeiras. Quando a gente vai aqui no Banco Central, a gente vai a mesma coisa, da Ecoval Leasing, Caimã, Previdência e as não financeiras. Quando a gente vai para o conglomerado prudencial, e a gente olha a base de demonstração, ele diz aqui, ó, incluem as demonstrações do banco de sua dependência no exterior e a da Ecoval Leasing. Então, a seguradora e as não financeiras ficam de fora. Essas aqui são as listas das empresas que não estão consolidadas. Então, as não financeiras e a Previdência não estão aqui. Então, a gente tem que... O que eu quero ver, na verdade, né? Então, dado isso, né? Beleza. Tem um grande problema aqui, que é esses padrões de demonstração. E o que eu quero ver? Afinal de contas, como é que eu faço uma análise? Olha só, eu peguei esse mesmo valor, só rapidamente para mostrar para vocês. Peguei os ativos financeiros com base no Bacen, passivos financeiros com base no Bacen, calculei o retorno antes do imposto de renda, uma conta bem de padaria aqui, cheguei num spread de 4,1%. Peguei os ativos financeiros e os passivos financeiros com base no IFRS e cheguei num valor, num spread de 10,9%, tudo antes do
do imposto de renda. Então, veja, qual que está certo? Isso aqui é uma conta de padaria, tá? Precisa ser bastante ajustado, ver realmente, de fato, aonde que tem coisas aqui que podem estar dando problemas, fazer uma pseudo-conciliação entre as duas coisas. Mas, na verdade, é importante que eu entenda o modelo. Por que que dá essa diferença? Porque esse aqui tem uma maneira de classificar ativos, porque esse aqui tem uma maneira de reconhecer os tipos de juros, e esse aqui tem outras. Os valores tendem a ser diferentes mesmo. Veja, por exemplo, aqui a PCLD pelo Bacen foi menos 780, a PCLD pelo IFRS foi menos 1.280. A despesa em um foi 160 e a despesa do outro foi 500. Então eu tenho uma diferença enorme de classificação, de maneira, de métricas de ativos e passivos e de todos os itens de balanço. Então, isso tem que ficar muito claro na hora que a gente vai analisar do banco. Mas aí, desses todos aí, qual que eu uso para analisar? Bom, primeira coisa, o que você quer saber? Você quer saber só o conglomerado financeiro ou você quer saber o banco como uma entidade consolidada? Ou você quer saber só o banco? Mas você quer saber o banco de acordo com as normas do Banco Central ou de acordo com o IFRS? Qual que é a diferença? Bom, o IFRS é auditado, mas o Banco Central é fiscalizado mensalmente pelo Banco Central. Então, precisa-se conhecer também bem o modelo. Não adianta nada. Não, eu gosto do Banco Central, eu gosto do IFRS. Se você não conhece o modelo, quais são as diferenças, o que cada um deles utiliza, então é melhor não fazer análise, né? Tem que conhecer muito bem o modelo e tem que se saber muito bem o que se quer saber, qual que é, eu quero saber o que você está olhando, qual é a entidade que você está olhando e qual que é o conjunto de métricas que você pretende olhar. E aqui eu não estou falando do modelo do banco, estou falando do modelo contábil, né? E um ponto extremamente importante é sempre comparar coisas comparáveis. Se eu vou comparar 2, 3, 4, 5 bancos, eu preciso sempre a mesma base, é tudo Bacen, ou é tudo FRS, é tudo conglomerado prudencial, o que quer que seja. Então, acho que esse ponto, a gente já pode acontecer muita confusão. E nem o caixa é igual, porque o conceito de caixa é diferente entre Bacen e FRS. Então, o total do ativo é diferente, o total do passivo é diferente, o total do PL é diferente, o resultado é diferente. Então, precisa se saber o que se está querendo analisar aí para antes de poder seguir em frente. E eu devolvo a palavra para a Cris. Cris, acho que eu passei estourei um pouquinho o meu tempo aqui. Não, imagina, não tem problema não. Até, Eric, você estava pensando aqui antes de você, enquanto você estava comentando, alguns pontos importantes, eu não sei se todo mundo que está assistindo, né, a nossa binária é de bancos, né, mas nesse processo, né, de convergência para as normas internacionais, né, de contabilidade, societariamente, a gente teve uma lei, né, 11.638 de 2007, que trouxe esse padrão internacional de contabilidade para o Brasil a partir do ano de 2010. E como que ficam os bancos e o COSIF com essa convergência da contabilidade, né? Então, acho que o Eric pontuou bem, né? A gente tem modelos diferentes justamente porque a gente não teve essa adoção, né, integral. Então, em 2006, né, o Bacen, ele foi um dos primeiros órgãos a levantar a mão, publicou ali um comunicado, né, informando, vamos adotar os procedimentos para convergir para a FRS. Mas, na sequência, né, teve crise internacional de 2008, teve revisão de norma, e tudo isso fez com que o Bacen voltasse atrás no seu plano original, né? Então, ele fez uso até de uma lei, a 4595 de 64, que colocava a normatização do Bacen acima de outras entidades e leis, né, em uma hierarquia ali de atendimento, para, de alguma forma, ele não ser mais obrigado, né, a cumprir com essa palavra, né, de adotar a totalidade da convergência internacional, né? Então, a gente teve uma resolução importante na época que restringiu esse processo de convergência à contabilidade internacional só para demonstrações anuais consolidadas, e somente para as instituições ali na época que eram companhia aberta ou que fossem obrigadas a constituir comitê de auditoria, né? E o que a gente vê hoje, como o Eric falou, é que até hoje o COSIF não é 100% aos pronunciamentos do IASB. E várias vezes, né, o Eric comentou da FRS 9,
né, que a gente vai comentar um pouquinho da questão da PCLD, várias vezes a gente tem questões polêmicas, a gente tem dúvidas, tem incoerências, que a vira e mexe a gente tem que levar, né, para o Banco Central, via FEBRABAN, né, via órgão de classe. E acho que um outro ponto também, né, que isso saiu em maio, agora de 2020, a gente tem a resolução 4818, que estabelece também que as demonstrações financeiras individuais das instituições financeiras, elas continuam a ser divulgadas no padrão COSIF e Bacen, né? E as demonstrações financeiras anuais consolidadas, elas passam a ser exigidas somente no padrão IFRS a partir de 2022. Ou seja, em março de 2022, para quem divulga, né, hoje o consolidado societário, ele passa a ser apresentado só em IFRS. É como se fosse o novo consolidado local, né, que a gente tem aqui, junto com a DF individual que continua em Bacen Gap. Então, hoje, assim, de todos os pronunciamentos que a gente tem, uma parte muito pequena foi adotada pelo Banco Central. Justamente por essa questão de conservadorismo, né, de ter um certo zelo ali com o sistema financeiro nacional, que é um sistema um pouco mais sensível, né, do que outros que a gente tem ali na economia. Então, a gente, o Bacen, ele já, né, eu vi até uma dúvida aqui no chat em relação a esse processo de convergência, e o Bacen, diversas vezes, ele fala sobre esse intento de trazer um processo de convergência, mas isso está muito longe de acontecer, né? A gente vê alguns movimentos, mas vê muita inconsistência ainda. E, para falar de uma das inconsistências, vou falar um pouquinho aqui da questão da PCLD. Deixa eu projetar aqui. Sem muita expectativa de que seja adotado o IFRS como base da fiscalização e da regulação, né, Cris? Sempre tem diferenças, né? Mesmo quando ele fala, vamos adotar o IFRS, fica todo mundo na expectativa, e quando a gente vê os editais ali, a gente fica meio frustrado, né? E só como uma informação anedótica e absolutamente inútil, o Banco Central foi a primeira entidade a divulgar o seu próprio balanço em IFRS no Brasil. Ele divulga o balanço dele em IFRS, mas o COSIF continua sendo o COSIF. Pois é, acho que não tem expectativa de deixar de existir, né? Bom, uma das inconsistências que a gente traz ali, né, das diferenças de padrão do IFRS para o Bacen Gap, é justamente a questão da provisão para créditos de liquidação duvidosa, né, que a gente chama de PCLD em bancos, PDD, né, são nomes diferentes para a mesma coisa. Como que funciona esse contas a receber dos bancos, né? O contas a receber, de maneira bem simples, aqui ele deve refletir o valor que vai ser pago pelos clientes para o banco, ou seja, esse ativo vai se transformar em caixa no futuro à medida que o cliente for quitando a sua dívida. Então, no momento em que o banco empresta dinheiro para o cliente, essa transação figura como um ativo de contas a receber por operações de crédito, e na medida em que o cliente paga esse contas a receber, ele vai sendo transformado em caixa, né, até que a gente tenha a sua baixa total. Por que a gente reconhece essas provisões com créditos de liquidação duvidosa, né? As normas contábeis, tanto a brasileira quanto a internacional, exigem que os ativos eles não podem estar registrados no balanço por um valor superior ao da sua realização. Na prática, se tem dúvida quanto ao recebimento, esse montante duvidoso ele tem que ser levado em conta. E aí é que a gente entra na questão do provisionamento, né, das perdas estimadas. Como que ele é realizado? É realizado através da redução do ativo pelo valor provável de não recebimento, que está no balanço patrimonial, ao mesmo tempo em que a gente reconhece uma despesa que afeta também o resultado. Para exemplificar como que é o reflexo disso nas demonstrações, eu trouxe aqui as demonstrações financeiras do Itaú. Como o Eric falou da diferença de modelo, aqui eu peguei o modelo IFRS. Eu poderia ter pego o Bacen Gap, poderia ter pego qualquer outro, mas eu peguei o IFRS para mostrar aqui para vocês. A gente tem a questão aqui da linha, né, de provisão para perda esperada, é uma conta redutora ali do ativo. A gente tem um saldo acumulado, né, em 31 de março ali de 2020 de 42 bi, mais ou menos, que é referente ao montante que o banco ele espera não receber dos seus clientes, ou seja, se pegar todas as operações de crédito, né, todas as operações da empresa de arrendamento mercantil, né, a perda estimada está dentro desse valor, dos 42 bilhões.
E na demonstração consolidada do resultado, aqui olhando já para o impacto na DRE, a gente pode observar aqui o valor de 10 bilhões, né, reconhecido no primeiro trimestre desse ano como uma despesa com essa PDD, com essa provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo, uma baixa no ativo contra uma despesa ali no nosso resultado, na nossa DRE. E como os bancos eles têm diferentes tipos de reporte, né, ali a gente também tem diferenças na PCLD sobre o que estabelece o Banco Central, através dessa resolução que eu coloquei aqui no slide, a 2682 de 99, que é aplicável para o Bacen e para o FRS 9, né, especialmente aqui falando da norma, né, de instrumentos financeiros que é emitida pelo IASB. Então, quais são as principais diferenças, né, entre os dois padrões? A metodologia que a gente adota para o cálculo da provisão para créditos de liquidação duvidosa, segundo os critérios do Bacen, avalia tanto a perda incorrida, quando é calculada pelos dias de atraso da operação, como também as perdas futuras, porque a gente também tem que fazer uma avaliação de aspectos qualitativos dos clientes, como grau de endividamento, capacidade de geração de resultado, pontualidade de atraso nos pagamentos, tem que fazer uma análise das garantias, às vezes utiliza modelo interno também, né, para fazer esse provisionamento. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, os critérios locais de cálculo de provisão dão uma certa liberdade para as instituições financeiras, porque permitem, né, que elas combinem ambos os elementos, tanto qualitativo quanto quantitativo, no processo de avaliação do risco, né? Já a metodologia prevista na norma IFRS 9 realiza estimativas de perda esperada de crédito, considerando o tempo de vida do contrato, considerando modelos estatísticos que são usados, né? A gente até brinca falando que a IFRS 9 certamente não foi escrita por um contador, né? Certamente tem uma mãozinha de estatística ali no meio, né? Principalmente a questão de PDD, né? E a gente tem projeção de cenários econômicos, é a visão forward-looking, né, que a gente fala ali, de olhar para frente. E isso permite com que as instituições elas reconheçam de uma forma antecipada as futuras perdas de crédito. Isso foi muito mais essencial depois da crise de 2008, né, que a gente viu que o modelo que a gente usava para fazer esse provisionamento não conseguiu prever, né, principalmente fora, né, porque o Brasil já era muito mais conservador, mas lá fora não conseguiu prever as perdas que estavam, né, iminentes e que desencadearam ali toda uma crise, né, muito grande de inadimplência. Com relação ao cálculo, na 2682, as perdas elas são calculadas a partir da classificação de ratings, né? Vai desde o A, né, que é o melhor rating, que os bancos, né, precisam fazer 0% de provisão, até o rating H, né, em que as instituições elas fazem 100% de provisão, né, em cima do valor da operação de crédito. Esse rating é atribuído para a operação em função de dias de atraso. Então, com algumas exceções, a classificação das operações de crédito, né, de um mesmo cliente ou de um grupo econômico, ele sempre deve ser definido considerando aquele que apresentar o maior risco, né? E essa revisão, essa classificação, ela tem que ser obrigatoriamente revista ali mensalmente, observando a questão de faixas de dias de atraso, que é imposto pela 2682, a cada 6 meses, para algumas operações, né, se o valor for maior que 5% do patrimônio líquido ajustado. E aí tem algumas exceções, né, para diferentes tipos de operação. Então, se eu tenho operações menores que 50 mil reais, aí, de repente, pode ser adotado um modelo interno de avaliação, pode ser em função do atraso, né? Não necessariamente eu preciso fazer essa classificação de ratings, né? E no IFRS 9, as perdas elas já são calculadas para 12 meses ou para um lifetime, pensando na duração da vida do contrato. Como que eu estabeleço isso? É com base nos estágios, né, em que os ativos eles estão considerando o nível de risco de crédito. Então, a revisão desses estágios, para ver como a gente, né, tem o comportamento do risco de crédito, ela é feita mensalmente também ali pela IFRS 9. Em termos de indícios de perda, né, da 2682 a gente faz uso tanto de critérios quantitativos, que são os dias de atraso, quanto em critérios qualitativos, observando a avaliação do cliente, análise de garantias. E para o IFRS 9,
a gente já deve levar em conta a visão prospectiva, que a gente fala do forward looking, olhando para atraso da operação, olhando para como se comporta o risco de crédito, olhando também para a avaliação qualitativa do cliente. A gente projeta cenários econômicos, considerando variáveis como o PIB, por exemplo, que influenciam, né, diretamente o desempenho e a qualidade da carteira. E a gente até faz algumas simulações de cenários de estresse, né, dentro desse contexto. E essa norma, né, a IFRS 9, que é a norma de instrumentos financeiros, ela foi emitida pelo IASB, né, pelo órgão regulador, em julho de 2014, né? E ela vem substituindo o IAS 39, que era a norma antiga que tratava de instrumentos financeiros. E a IFRS 9, ela já é válida desde o exercício de 2018. Mas, até agora, não foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional para ser adotada pelas instituições financeiras ou demais instituições ali que são autorizadas, né, a funcionar pelo Banco Central. E nos anos de 2017, 2018, né, acho que 2 editais foram em 2017, um em 2018, o Bacen ele apresentou uma proposta de adaptação ao IFRS 9, ele soltou um edital de consulta pública, né, e desde então todo mundo aguarda ansiosamente por uma resolução no Conselho Monetário Nacional, que ainda não se sabe ao certo quando se dará. A última expectativa é que isso se daria em 2022, mas a gente só acredita agora vendo, né? Quando sair de fato uma resolução ali, CMN, que confirme isso, né? E mesmo assim, né, se a gente for analisar o edital que o Banco Central soltou e a IFRS 9, de fato, ainda existem alguns pontos ali a serem definidos, né? Entre o que propõe o IFRS e o que propõe o edital do Banco Central, né? Que tem como propósito, como objetivo, fazer essa suposta convergência, né, para o IFRS 9. Então, falando um pouquinho dos impactos também, né, do tratamento da PCLD sobre os efeitos da Covid, que é um assunto bem recente, né, a gente espera, né, que todos ou a grande maioria dos bancos reportem ali uma queda no lucro na comparação anual, principalmente por conta do reforço, né, da linha de provisões para perdas, né, com empréstimos, financiamentos, cooperações de crédito no geral. Acho que é importante também lembrar, né, que para conter o aumento, né, desenfreado da inadimplência, né, pessoal perdendo emprego, tendo redução do salário, os bancos eles também adotaram, né, alguns programas de renegociação e de aumento de dívidas, né, para tentar conter um pouco dos efeitos da pandemia. E vamos aos resultados aqui do primeiro trimestre, né? Com a apresentação dos resultados do primeiro trimestre desse ano, a gente pode observar um aumento nas provisões dos bancos, com essas perdas estimadas no contas a receber. Se a gente for olhar aqui, né, todas tiveram, sem exceção, né, um aumento da provisão para inadimplências. Se a gente pegar Itaú, né, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, eles somam cerca de 28 bilhões de reais em provisões para perdas, né, o que foi um aumento ali de 54% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Também acho que por ordem de grandeza, Itaú e Bradesco, né, se a gente for olhar aqui no quadro, eles registraram os maiores valores provisionados, né, juntos eles dão cerca de 17 bi, né, desses 28, né, que foram reconhecidos. E é uma coisa interessante, né, se a gente pegar a despesa com PCLD, né, que foi apurado nos 2 períodos, e dividir pelo contas a receber desses bancos, para ver qual que é o percentual apurado de PCLD em relação ao ativo a receber, o Santander Brasil, ele manteve o mesmo patamar reportado no primeiro trimestre de 2019, ou seja, tem aumentado um pouquinho a PDD, também aumentou contas a receber, o percentual, né, a relação, ela continuou igual, continuou a mesma coisa. Isso, né, acho que nos leva a inferir que, diferente do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, em um primeiro momento, o Santander, especificamente, não considerou um aumento expressivo na inadimplência em relação à sua carteira de clientes, isso fazendo a participação relativa aqui, né, em relação à carteira de clientes, em relação a contas a receber. E falando um pouco do segundo trimestre, né, informações quentinhas, né, porque eu peguei tudo na sexta-feira, quinta-feira, que alguns bancos já divulgaram os resultados, né, então até hoje à tarde, só Santander e o Bradesco tinham divulgado seus resultados, que foi na semana passada. O que se observou já é que no segundo trimestre, o Bradesco ele registrou um lucro líquido de 3,8 bilhões,
aqui, valor 40% menor do que a do mesmo período do ano passado, né, de 6,4 bilhões de reais. O banco ele fez um novo reforço ali de 3,8 bilhões nas provisões contra, né, o crescimento da inadimplência por conta dos efeitos da pandemia, da Covid. E no primeiro trimestre, o Bradesco ele já tinha provisionado 2,7 bilhões de reais para possíveis perdas com crédito. Em relação ao ROI, né, a gente fala muito de rentabilidade, né, sobre o patrimônio líquido. Em relação ao ROI, o Bradesco ele apresentou uma rentabilidade de 11,9% frente a 20,6% no segundo trimestre de 2019, ou seja, de um ano para cá, a gente teve uma queda ali de mais ou menos 10 pontos percentuais. E já no primeiro trimestre, com esse aumento da provisão que ele fez, ele já tinha alcançado um ROI de 11,7% no primeiro TRI de 2020. Já o Santander, o lucro líquido ali do Santander no segundo trimestre diminuiu 41% de um ano para cá, foi para 2,1 bi de reais, principalmente por conta das provisões adicionais para a inadimplência que ele fez neste trimestre só. As provisões totais, elas foram mais que o dobro do que as feitas ali no segundo trimestre de 2019, de um ano atrás, e atingiu ali 6,5 bi de reais, né? E diferente de outros players, né, como eu tinha comentado, o Santander ainda não tinha reservado até então, até o último trimestre, recursos adicionais diante de uma já esperada, né, elevação da inadimplência. O ROI do Santander foi de 12%, né, ante 21,3% do mesmo período ali de 2019 e 22,3% dos 3 primeiros meses do ano, porque ainda estava bom, né, porque até então ele não tinha optado ainda por não fazer essas provisões adicionais, né, então ele acho que ainda estava, né, ali num esquema um pouco mais confortável em relação à rentabilidade. Os outros bancos ainda não saíram os resultados do segundo trimestre, só consegui do primeiro. Hoje eu vi até, procurei hoje à tarde, acho que do Itaú sai hoje, né, depois do fechamento dos mercados, e na quinta-feira sai do Banco do Brasil. Então, acho que o que dá para a gente concluir até então é que uma leitura correta, né, da qualidade desses ativos, desse a receber, a questão da inadimplência, ainda continua sendo uma tarefa bem difícil. Então, provavelmente a gente vai ter que acompanhar, né, mais períodos ali para ver se a gente consegue dados mais concretos, né, para ver como que isso vai se comportar, como que isso vai se desenrolar. E acho que puxando um gancho também para o comentário até do professor Eliseu, né, no vídeo, sobre a importância de olhar o relatório do auditor, de entender o modelo de negócio, em tempos de Covid, né, acho que é ainda mais importante, né, ler notas explicativas. Então, porque a grande maioria das empresas, ela já está colocando menções específicas ali nas suas demonstrações sobre a questão da mensuração de impactos decorrentes da Covid. Então, não dá só para a gente olhar os números, né, hoje a informação qualitativa ela se torna ainda mais importante, porque a gente vive uma situação que não é comparável com períodos anteriores, e a gente espera do coração que também não seja, né, com períodos futuros aqui. E, para fechar o webinar, a gente escolheu ali tratar um pouco do índice, né, de Basileia. O índice de Basileia é um indicador, né, que mede o grau de alavancagem financeira de uma instituição financeira. Ele surgiu da necessidade de se criar um indicador, né, que avaliasse o quanto que os bancos estavam se expondo a risco no mercado, se comparado, né, com o capital aportado ali pelos donos da instituição, pelos donos do banco. Então, ele é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia, né, que recomenda ali uma relação mínima de 8%, né, entre o patrimônio de referência e o patrimônio líquido exigido, e todo banco ele deve manter um índice acima do exigido pelo Banco Central. Aqui eu estou falando de Basileia porque é um dos indicadores que é bem particular de bancos, né? Tem outros ali que são bastante usados, índice de eficiência operacional, né? Mas eu acho que esse é uma característica bem peculiar, né, de instituições financeiras. E quando a gente olha para bancos, para o modelo de negócio, vários indicadores de endividamento que são geralmente utilizados para analisar diversos segmentos. Então, a gente tem dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente tem dívida líquida sobre o EBITDA. Para bancos, tem uma utilidade quase que nula, né? Porque as dívidas bancárias, no caso do banco, eles fazem parte da sua operação, né? A captação dos bancos é utilizada basicamente para concessão de crédito, que é a atividade fim, né? A atividade core da
da instituição. Então, se a gente traduzir ali, né, do economês, contabilês, né, para o português, as regras, elas tentam evitar que os bancos, eles emprestem além do que a sua capacidade financeira permite. Isso por quê, né? Para diminuir a chance, né, em caso de calote nos empréstimos que o banco faz, que essa perda ela chegue também aos clientes, né, que depositam recursos ali na instituição, né? Então, é uma forma de segurança. O Brasil, especificamente, ele tem regras prudenciais para o sistema financeiro até mais rígidas, que é de países desenvolvidos. Então, os bancos que atuam aqui têm que seguir uma série de obrigações. Então, tem que deixar um bom colchão de dinheiro ali guardado para caso de emergência, tem que manter outro tanto em ativos que tenham alta liquidez e ainda reportar certinho e todo mês qual que é o nível de inadimplência. Atualmente, no Brasil, esse índice de Basileia, o percentual exigido é de 11%, exceto acho que para bancos cooperativos, que a exigência ainda maior, é de 13%, o mínimo do indicador de Basileia, né? E para calcular, para realizar, né, o cálculo desse indicador aqui, a gente divide esse patrimônio de referência pelos ativos ponderados pelo risco, né, que a gente chama de RWA. Peguei o caso do Itaú aqui, como peguei da DF, do PCLD, peguei o mesmo banco para manter aqui a consistência, né? Foi tirado da demonstração financeira do Itaú esse patrimônio de referência, que a gente, né, o numerador do índice de Basileia, ele é o capital da empresa, né? Então, ele é formado por ações, por lucros retidos. Aí a gente tem capital complementar aqui. Ele é instrumentos que têm caráter né, tem alguns requisitos de elegibilidade ali que são definidos também, né, que precisam ser atendidos. Tem o nível 2, né, o capital nível 2, que a gente fala que é o composto por instrumento de dívida subordinada, né, de vencimento definido, que também, né, atendem aqui a alguns requisitos de elegibilidade. E no Itaú, se a gente olhar aqui para o quadro, esse patrimônio de referência total é o de 139 milhões aqui, 218, né? E se a gente divide, né, o patrimônio de referência de 139.218 pela exposição total ponderada pelo risco, que a gente coloca aqui de 1,43.517, né, esse PLE, né, que a gente fala patrimônio líquido exigido, ele engloba o risco da exposição das operações registradas pelos bancos. Então, ele depende das variações da taxa de juros. A gente geralmente compõe, né, esses ativos ponderados pelo risco em risco de crédito, risco de mercado e risco operacional, que são os riscos, né, aos quais os bancos eles estão mais sujeitos, né, eles estão mais expostos. E se a gente divide, então, 139.218 pela exposição total ponderada pelo risco de 1,43.517, a gente chega aqui nesses 13,3%, a última linha aqui, que é o índice de Basileia, que foi apresentado no primeiro trimestre de 2020 aqui pelo Itaú. Olhando mais específico para a DF do Itaú, na DF eles reportam, né, que o índice de Basileia ele reduziu 2,5%, por conta principalmente de pagamento de dividendo, de juros sobre capital próprio, teve a questão de variação cambial do período, e também os ativos ponderados pelo risco também aumentaram ali um pouquinho, né, do período anterior para esse. Como que a gente interpreta isso, né? Isso significa que, basicamente, né, em média de cada R$100 que são emprestados por pessoas físicas e empresas, que são os ativos do banco, o banco ele tem um patrimônio de 13,30. Ou seja, em caso de calote, né, de parte dos R$100 ali que o banco emprestou, ele ainda teria um colchão de 13,30 de dinheiro dos sócios de patrimônio líquido para assumir essa primeira perda. Então, acho que é claro que outros fatores têm que ser olhados em conjunto, né? Mas, no geral, quanto maior o índice de Basileia, mais solidez financeira o banco apresenta. Geralmente, bancos, né, que buscam um índice um pouco mais baixo, ele tende a representar uma estratégia mais agressiva de crescimento das operações de crédito. Já os bancos que têm esse índice de Basileia um pouco mais elevado, ele representa um perfil mais conservador, né, de expansão dessas operações. Então, eu tenho que ter um patrimônio ali, né, mínimo para conseguir fazer frente às operações de empréstimo. Então, pensando no universo de bancos, acho que o índice de Basileia não deixa de ser ali um bom indicador para olhar sempre e também estar ciente, né, do risco que os bancos eles correm no geral. E, para fechar, aqui, né, fazendo uma conclusão assim, bem básica de tudo que a gente falou
acho que o Eric pode até me pontuar, né, se ele quiser. Acho que o que se quer saber, né, quando se analisa um banco, é importante a gente ter isso em mente, né, para o porquê que a gente vai olhar, qual modelo que a gente conhece mais. Então, é importante para ver para qual tipo de IDF a gente vai olhar, se tem FRS, se tem Bacen Gap, entender o modelo de negócio daquele banco e acho que observar também outros fatores, né, como política de concessão de crédito, principalmente em bancos que atuam forte, né, nesse tipo de operação, e as recomendações de Basileia, ou seja, as instituições elas precisam ter mecanismos que permitam identificar, medir e administrar os riscos que os bancos têm. E acho que a gente deu uma pincelada, né? Porque o universo de análise de bancos ali é bem vasto, né? A gente deu aqui pincelada em alguns pontos principais. Eu acho que só um aspecto que a gente eventualmente que a gente não falou, que eu acho que é uma boa a gente comentar também. Normalmente tem os analistas, principalmente em começo mais de carreira, têm uma tendência de pegarem uma planilha do Excel, calcular 1 trilhão de índices, né? E se fiar, às vezes, demasiadamente demais em índices. Quer dizer, eu acho que a análise, seja de bancos, ou seja de qualquer outro tipo de demonstração financeira, mas a de banco é bastante delicada nesse sentido. Ela depende muito também do cheiro do analista, né? Do faro, da capacidade do analista de conhecer o mercado, conhecer o que o banco faz, o que são coisas que não estão nos indicadores, que não vai aparecer. É lógico, os indicadores, eles são fantásticos para te mostrar tendências, né? Mas os indicadores indicam aquilo que você precisa correr atrás, eles em si não dizem nada. Então, essa questão, por exemplo, da PCLD é extremamente relevante, porque elas afetam profundamente os resultados dos bancos. Basileia também é um indicador fantástico, mas às vezes a variação, o entendimento da variação, por que mudou de uma coisa para outra, é mais relevante. E assim com todos os outros indicadores possíveis. Então, fazer uma boa análise, antes de tudo e mais nada, precisa você saber o que você está fazendo no sentido de conhecer não só o modelo do banco, mas também conhecer a economia, conhecer como ele atua, os tipos de operações que esse banco pode fazer e assim por diante, porque isso é extremamente relevante na análise. Aqui, Eric, a gente também tem algumas perguntas, né, que a gente recebeu já prévias, né, antes aqui do evento. Acho que eu vi que as do chat a gente já respondeu, né, de alguma maneira, que estavam muito ligadas à questão da convergência, né, do Bacen para o FRS, então a gente ainda não tem uma expectativa, né, no curto prazo, acho que no longo prazo, pelo discurso do Banco Central, existe uma tendência de se aproximar, né, os dois padrões. Sobre os editais de consulta pública, né, de convergência FRS 9, cada evento que eu participo muda um pouco o speech, né? Mas assim, a última vez que eu ouvi falar sobre o assunto da boca do Banco Central foi que a previsão seria para 2022, mas a gente ainda não tem nada concreto, né, em relação a esse sentido. E a gente recebeu umas perguntas interessantes, né? Eu vou ler algumas aqui, compartilhar algumas com o Eric também. O Michel Oliveira, ele perguntou qual referência bibliográfica é recomendada sobre o tema de análise de balanços de bancos. Aqui, acho que, não sei se o Eric compartilha a mesma opinião, mas existe pouca bibliografia, né, boa e atual, disponível sobre esse tema. O que me vem à cabeça, geralmente, é o livro do professor Alexandre Assaf Neto, de estrutura e análise de balanços, que tem um capítulo voltado especificamente para bancos, mas ele não é um livro tão atual já, e por conta da regulamentação de bancos e de FRS, que muda ali o tempo inteiro, alguns tópicos pode ser que eles já estejam desatualizados, né? Então, eu acho que os cursos, os materiais mais recentes, as próprias regulamentações, elas podem ajudar nesse sentido de compensar essa falta de bibliografia de fato, né, eficiente, efetiva. O livro do Análise Avançada do professor Eliseu também tem um capítulo sobre isso daí. E ele é bem didático, bem claro nessa estruturazinha que a gente começou falando. Ele tem também. Acho que a disciplina do Eliseu no mestrado foi a que salvou a vida de muita gente, né? Aqui também. Foi.
A gente tem uma pergunta do Glauber Couto, né, perguntando se, na nossa opinião, como que uma análise vertical dos bancos pode ser levada a uma reunião de resultados, apesar de sua simplicidade. Eu acho que simplesmente uma análise vertical não pode ser levada a uma reunião de resultados, mas se a gente faz uma análise vertical e uma análise horizontal bem feitinha, né, conhecendo profundamente o modelo de negócio, o que o banco faz, né? Eu acho que uma análise simples, até como uma análise vertical, ela pode ganhar um significado muito mais profundo se você for um ótimo conhecedor do negócio, né? Não sei se é nessa linha, né, Eric? Acho que a gente aprendeu bastante. Concordo plenamente, é isso daí. É mais importante até do que simplesmente os indicadores, né, que a gente fala bastante. Mas, sem dúvida, eu acho que uma análise horizontal e vertical bem feita, mais juntas, tá? Só a vertical, eu acho que ela sozinha, sim, o horizontal, ela mais importante. Se você tiver que fazer uma delas, faça horizontal, mas de qualquer maneira, eu acho que se você fizer uma boa análise vertical, uma boa análise horizontal, na verdade, você está fazendo uma boa análise. Mas, de novo, tem que ser uma análise bem feita, né? Bem feita, sabendo o que se está olhando e o que se está falando. E, às vezes, com uma boa análise dessa, você já mata a charada, não precisa ficar calculando um monte de coisa. Sim. O Fabiano Silva, ele fez uma pergunta que não tem a ver especificamente com análise de bancos, mas ele pergunta sobre qual que é a nova tendência para as agências físicas, considerando o avanço dos bancos digitais no mercado, né? Eu fui até procurar um pouquinho sobre o tema, né? Porque eu acho que é difícil a gente responder, mas eu acho que o que eu vejo é que alguns bancos ainda ganham com o atendimento presencial, porque ainda existem clientes que não abrem mão, né, de ter aquela segurança do atendimento presencial para tirar dúvida, para resolver algum problema, né? Inclusive até bancos, né, tradicionais como o Bradesco, por exemplo, tem o Next e ele acaba, né, proporcionando serviço de atendimento presencial também por conta das agências físicas, né, do Bradesco. Então, ele atua um pouco nas duas frentes, né? Acho que tem uma pesquisa legal que eu achei na internet, é do Instituto Qualibest, que entre 2018 e 2019, então pode ser até que tenha tido algumas mudanças, né, importantes de lá para cá, a facilidade de acesso, tanto a presencial como a virtual, elas são os principais fatores de escolha de um banco, né? E 65% dos respondentes preferem o canal digital, como internet banking, o aplicativo do banco. Contudo, 81% dos entrevistados ainda consideram importante a existência de agências físicas, mesmo que o percentual das pessoas que realmente vão para uma agência bancária mais de uma vez por mês seja de 30%, né? Então, essa insegurança com a ausência, né, com a falta de agências físicas, né, existe, né, entre aqueles que só ouviram falar sobre os bancos digitais, não têm muito conhecimento, acho que era mais ou menos metade ali dos respondentes, ou que não conhecem bem a categoria. Então, eu acho que ainda tem um certo receio, né, de parte ali dos clientes, principalmente em relação à não existência, né, dessas agências físicas, né, de um atendimento mais presencial. Eric, eu tenho uma pergunta do Eduardo Ballerini, ele perguntou como que a gente consegue averiguar a situação da empresa a médio e longo prazo, como, por exemplo, se há a possibilidade da empresa no futuro ir à falência. Eu acho que isso vale tanto para banco quanto para qualquer outro tipo de empresa. Eu acho que esse tipo de averiguação nasce mesmo de uma análise detalhada de vários anos seguidos da tendência para onde que essa empresa está indo. Quer dizer, uma boa análise de liquidez, uma boa análise da qualidade da dívida. No caso do banco, uma análise da qualidade do crédito dela, dessas... Eu acho que isso vale muito mais do que a utilização de técnicas padrão, né? Porque desde muito antigamente você já tem uma série de indicadores preditores de falência. Já tive o termômetro do Canitz, que já foi uma adaptação de uma coisa que existia antes. Já teve uma adaptação desse termômetro já por outros trabalhos lá na USP. Você tem muita utilização do Z-Score como uma medida de previsão de falência, mas no fundo,
fundo, a melhor maneira mesmo é uma boa análise individualizada, porque você corre muitos riscos. Porque veja o seguinte, esses preditores de falência, eles trabalham analisando, comparando coisas passadas com o que aconteceu com a empresa, né? Então, as empresas faliram, então, estatisticamente, o que elas tinham em comum entre elas, só que você pegar isso e jogar para frente, às vezes vai... Por exemplo, nenhuma empresa quebrou por conta de pandemia no século passado, pelo menos na metade do século passado até agora, nenhuma empresa quebrou por conta de pandemia no Brasil. Então, como é que alguém poderia prever o que iria acontecer hoje? Então, tem que tomar bastante cuidado com essas técnicas de predição. Eu acho que uma boa análise individualizada é muito mais seguro e muito mais acertado do que você ficar se fiando em métricas pré-fabricadas, digamos assim, desse tipo de análise. Beleza. E tem mais uma pergunta do Gustavo Henrique. Quais são as competências essenciais para um profissional de alta gestão financeira? Na sua opinião, né? Olha, essa é uma pergunta difícil. Na minha opinião, né, para um profissional de alta gestão financeira, a primeira coisa é a capacidade de gestão de pessoas, identificação de talentos e capacidade de relacionamento com todas as outras, não só entre as pessoas da sua própria área, porque um líder precisa ter isso por definição, mas também de relacionamento com as outras partes, porque uma pessoa boa de gestão financeira, ela vai ter que lidar com todas as outras áreas da empresa, seja para servir como um business partner, seja para cobrar coisas que essas empresas façam para poder fornecer informações e tudo mais. Então, acho que esse aspecto é absolutamente fundamental. Mas um aspecto muito mais de relacionamento. De ponto de vista de técnica, né, de conhecimento técnico, o cara tem que saber de contabilidade societária, tem que saber de contabilidade gerencial, tem que saber de finanças corporativas, tem que entender de mercado, tem que entender de análise de projetos, tem que entender de gestão de capital de giro, de gestão de estrutura de capital, de valuation, né? Acho que essa parte de valuation hoje é absolutamente fundamental. Então, acho que basicamente essas são as principais características de um bom gestor, né? Assim, seria um controle. E no Brasil tem um porém, né? O cara tem que saber de imposto, porque se ele não souber de imposto, na área que ele atua, principalmente na parte, nem que seja, não é para calcular imposto, mas é para correr atrás de possibilidades de minimização de pagamento de imposto, entender o impacto dos impostos na gestão dos projetos, nas rentabilidades dos projetos, das opções de investimento, faz parte da tomada de decisão, essa maluquice que é a estrutura tributária brasileira. Então, além de entender de contabilidade, finanças, mercado, valuation, gestão de capital, contabilidade gerencial, tem que entender também de imposto, ou pelo menos entender principalmente a importância disso e saber se cercar de pessoas que sejam bastante especialistas em cada uma dessas coisas. Então, a alta gestão, ela tem um aspecto aí de pessoalidade bastante grande e de uma gama grande de conhecimentos, né? Que é diferente de você, não, um cara hiper especialista em contabilidade societária. Talvez esse cara não esteja na alta gestão, mas sem essa habilidade de interpessoal e de relacionamento, de entendimento da empresa como um grande, ele pode... e só isso não vai bastar. Beleza. Eu acho que é isso. A gente tinha mais algumas perguntas, mas a gente já passou bastante aqui do horário, né? Mas acho que as principais aqui, que mais se repetiam, pelo menos a gente conseguiu responder. Éric, eu queria te agradecer por ter aceito o convite de participar do webinar aqui com a gente. Agradecer ao professor Eliseu também, que gentilmente gravou um vídeo ali de introdução para o nosso evento. A gente espera recebê-lo mais vezes aqui na casa, em outras oportunidades, outros eventos aqui com a gente. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né, também a audiência aqui, né, a gente sabe que até nos primeiros dias aqui do mês, geralmente o pessoal está em fechamento contábil, né, então, que trabalham com contabilidade mesmo, às vezes está meio atolada com o fechamento. Mas queria agradecer a Sempol, o pessoal a Ana, que está aqui representando também a escola, por todo o suporte dado aqui para a organização do nosso evento.
Maravilha, Cris, eu que agradeço o convite, a satisfação e a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada, então, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.